Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vou te contar uma história sobre paternidade e 15 minutos de fama. Caso você que está aí do outro lado não me conheça muito bem, além de ser psicólogo, eu tenho vários outros papéis sociais na vida e um deles é de ser pai. Eu sou pai do Henrico, de 6 anos, e do Gregório, de 3 anos, neste momento de gravação. Há umas 2 semanas, um pouquinho mais atrás, eu estava sozinho com eles em casa, minha esposa tinha saído, e aí eu resolvi fazer uma atividade de diálogo com eles. Eu chamei os dois, falei que a gente ia conversar, contei que eu me considero uma pessoa que conversa muito bem, e eu queria praticar a conversa com eles. Chamei os dois, peguei o cronômetro no celular, coloquei 5 minutos e decidi com eles assim: cada um vai escolher um tema para nós três conversarmos durante 5 minutos. Eu escolhi comida, já considerando ser um assunto bem amplo e que os dois já têm um repertório bem bom, né, bem interessante, bem consistente pra gente discutir. O Henrico escolheu Pokémon e o Greg, de 3 anos, escolheu Mario. Eu gostei tanto da atividade, do resultado, da maneira que eles interagiram, que eles se aplicaram naquela proposta, que eu publiquei no meu Twitter. Vou deixar aqui embaixo também, caso você queira me acompanhar por lá. Publiquei contando isso que eu contei pra você agora. Pra minha surpresa, essa publicação teve uma repercussão gigantesca. No Twitter ela teve mais de 6.000 compartilhamentos, mais de 500 comentários, mais de 115.000 curtidas, e eu fiquei meio, nossa, como assim? Essa atividade que eu fiz agora com eles teve uma repercussão tão gigante assim. Além disso, um outro ponto que me impressionou, né, da repercussão desse conteúdo, foi que eu publiquei no Twitter, e quando eu percebi, eu estava sendo marcado em várias publicações no Instagram. Então vários perfis do Instagram começaram a pegar esse tweet, né, do Twitter, publicaram lá, me marcando, comentando e por aí vai. Ou seja, a coisa ficou num patamar que eu nunca cheguei perto, para ser muito sincero, e foram basicamente uns 2, 3, 4 dias em que os números das minhas redes sociais estavam incríveis e a minha caixa de mensagens simplesmente não parava. E aí, como você já deve ter visto aqui na thumb, no título, já deve ter imaginado que eu ia falar sobre isso, a minha publicação foi parar no Quebrando o Tabu, que é um perfil que eu admiro pra caramba, um perfil com milhões de seguidores em todas as redes sociais. Eles me mandaram uma mensagem pedindo autorização para publicar, e é lógico que eu autorizei. Enfim, a publicação tomou ainda mais uma repercussão maior ainda. Só que essa é a parte dos 15 minutos de fama que eu comentei no início do vídeo. Mas eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre outras questões, né, desse episódio todo que aconteceu comigo. Acho que eu não posso não considerar e não falar o quanto eu fiquei muito feliz pela repercussão que teve o conteúdo, não simplesmente pelos números, porque teve muita gente que comentou, que compartilhou, mas também e principalmente por perceber que uma ideia tão simples que eu tive fez sentido para tanta gente. Eu li dos mais diversos comentários, dos mais engraçados aos mais motivacionais, aqueles mais negativos, e tudo bem, isso faz parte, isso não me incomoda em nada, mas eu fiquei muito feliz de ver muita gente falando: poxa, quero fazer isso aqui em casa, vou fazer com a minha filha, fulano, faz com o seu filho. Isso foi muito legal. E apesar de algumas pessoas terem comentado assim: nossa, não fez mais do que sua obrigação, e eu até entendo que seja minha obrigação conversar com os meus filhos, mas a ideia desse tipo de proposta não é simplesmente tô conversando com eles. Foi uma proposta que eu pensei para estimular e ensinar eles a ouvir, a falar, a esperar a vez, a prestar atenção no que tá falando, a raciocinar, a estar aberto a uma opinião diferente da deles, a ter a sua opinião respeitada e a respeitar a opinião do outro, entre outras questões. Isso é como eu falei, é uma atividade muito simples, mas que pode potencializar diversos aspectos da personalidade de uma criança. Eu li muitos comentários de pessoas falando assim: eu queria tanto que tivessem feito isso comigo, se meus pais tivessem conversado mais comigo, e por aí vai. Vários comentários assim. E isso mostra pra mim o quanto de fato algumas gerações anteriores não tinham repertório, consciência, oportunidade, sei lá, pra fazer isso com as crianças. E a gente sente isso quando é mais velho. Então, proporcionar uma atividade dessa tão simples e sentir que tanta gente encontrou sentido nela, pra mim foi sensacional. Um outro ponto que eu acho importante discutir esse tweet, essa situação, é o quanto eu não acredito que essa mesma atividade teria tanta repercussão se fosse uma mãe comentando. E eu tô dizendo isso
porque socialmente a gente supervaloriza a paternidade. A gente, como sociedade, pega comportamentos, atitudes de homens, de pais, e coloca lá em cima como se eles fossem incríveis por fazer o básico, por fazerem coisas simples. Só que quando a gente identifica, quando a gente vê mulheres tendo comportamentos ou atitudes muito parecidas, a gente de fato coloca como obrigação. Então a mulher, a mãe, ela tem que fazer. Ué, ela não é mãe? Não é pra isso que ela quis ter filho? E o homem, na grande maioria das vezes, ele não é cobrado, ou ele é muito pouco cobrado sobre esse papel de pai, né, da paternidade. E quando ele faz alguma coisa um pouquinho a mais, ele vira um mega pai, um super pai, quase que um deus. E isso a gente precisa olhar. Eu cheguei a fazer um outro tweet falando um pouco sobre isso, do quanto se fosse uma mulher, se eu fosse uma mãe comentando isso, não acho que teria tanta repercussão, mas ao mesmo tempo fico feliz de ter trazido a discussão para muitas pessoas pensarem. E aí, eu acho que para fechar um pouco a questão da supervalorização da paternidade, eu entendo que nós crescemos, a minha geração, eu tenho 33 anos, a minha geração e gerações anteriores às minhas, a gente cresceu sem muita referência do que é ser pai, de paternidade, era uma coisa meio confusa, e ainda é. Só que nos últimos anos a gente como sociedade, como grupo de pessoas que convive, a gente vem entendendo que o papel do pai, ele é sim tão importante quanto o da mãe, e cobrando mais. Então quando a gente cobra, a gente tem a possibilidade de rever esses comportamentos, e eu acho que é o que a gente está fazendo como sociedade. Mas as coisas não são tão lindas e perfeitas assim. Então eu também entendo que a gente está no momento meio de tentar encontrar um equilíbrio, de nem supervalorizar o que os pais estão fazendo, mas também não menosprezar como se não fosse nada. Então acho que a gente está meio, né, tem hora que eu supervalorizo, tem hora que eu acho que não é nada, e por aí vai. Assim como foram os comentários, diversos comentários que eu li nas minhas redes sociais, pessoas supervalorizando e pessoas desvalorizando completamente. Resumindo, é maravilhoso, é muito gostoso receber todo esse carinho, toda essa repercussão dessa atividade que eu fiz com os meus filhos, mas na prática ela já passou, tá passando, enfim, e o que vai ficar é o que é mais importante, né? O que vai ficar é se eu vou continuar ou não fazendo com os meus filhos, o que vai continuar são as pessoas que estão ao meu redor. Esses 15 minutos de fama já passaram de 15 minutos, e é isso, eu não espero sempre ter conteúdos com uma repercussão assim, porque isso não é comum, mas como eu disse, é muito bom reconhecer que um conteúdo que eu vejo muita utilidade e muita importância para as pessoas tenha aparecido para tanta gente dessa maneira. Para quem pediu um Pod Kids, que foi muita gente na verdade, pedindo pra gente fazer um podcast dessas conversas minhas com os meus filhos, quem sabe, não vou fazer promessas ilusórias para vocês, mas quem sabe, obrigado pelas sugestões aí. E se você chegou nesse vídeo através dessa publicação talvez, ou chegou de qualquer outra maneira, obrigado por acompanhar meu trabalho. Não se esquece de curtir aqui, comentar, virar membro do canal, enfim, participar de tudo que a gente está organizando, que é muita coisa. Agradeço de qualquer forma, né, você tá aqui até esse momento, chegar até o final do vídeo, e eu vejo vocês na semana que vem com mais conteúdo. Abraços, até mais!